Chegou o nosso grande dia. Me fale uma coisa, o que você gostaria de ter mais na sua vida? Talvez mais tempo para fazer mais dinheiro, talvez mais tempo para tirar aquele projeto da sua cabeça e realmente fazer ele acontecer, talvez mais tempo com quem é importante na sua vida, talvez mais tempo para você cuidar de você, da sua saúde, dos seus hobbies, das coisas que você realmente gosta. Eu sou o Christian Barbosa. E eu estou muito feliz que você está aqui com a gente na Produtividade 4.0. Marque esse dia 21 de setembro de 2020 na sua agenda, porque hoje é o dia que você vai dar os primeiros passos na direção de uma vida mais próspera, com mais tempo. Você vai aprender como que você pode fazer até 4 horas a mais dentro do seu dia a dia, como que você pode usar tecnologia e toda essa aprendizagem que deveria ser muito mais acelerada hoje com retenção a seu favor. Eu estou muito feliz de você ter decidido estar comigo nessa jornada. Porque eu vou te passar nesses próximos vídeos todo o meu conhecimento que eu acumulei nos últimos 20 anos, com pesquisas com mais de 4 milhões de pessoas ao redor do mundo, com muitas implementações de consultoria, projetos e mais de 8 livros publicados sobre esse assunto. Eu quero ajudar você a mudar completamente a forma como você vem lidando com o seu tempo, como que você tem feito resultados na sua vida e como que você pode literalmente aprender a ter uma vida com mais equilíbrio e ao mesmo tempo que gera resultados na sua rotina. Muitas pessoas querem ter mais resultados, ganhar mais dinheiro, literalmente ter mais tempo na sua vida. Só que elas acabam indo por um caminho de excessos, de uso excessivo do seu tempo durante a semana, de literalmente fazer aquele hard work, trabalhando duro, ou de fazer loucura, de tomar remédio, se encher de cafeína, ou de ficar acordando às 4, 5 da manhã porque acha que vai ter mais resultados assim. E não precisa disso. Eu quero que você entenda que a nova produtividade pode ajudar você a ter resultados com equilíbrio e aproveitando tudo que você tem à sua disposição hoje de tecnologia, de automação e literalmente de uma vida com mais qualidade. Nessa série de 4 vídeos eu vou te mostrar como que a Produtividade 4.0 vai ajudar você dentro desse objetivo. Como que você vai criar um plano de ação para sair desse nosso treinamento com muito mais resultados dentro do seu dia a dia, para você, para sua família, para aquelas coisas que são importantes. Porque eu sei que você quer chegar no final e ter a certeza que você realizou os seus sonhos, que você viveu uma vida que vale a pena de verdade, que você realmente pode dizer de boca cheia que o tempo não voou, não saiu correndo para você, mas que você aproveitou na velocidade certa, com os resultados que você definiu para a sua vida. Chega de desperdiçar seu tempo com coisas que não têm o menor sentido. Chega de você se conformar com uma vida com sub-resultados. Chega de você literalmente saber que você pode mais, que você tem talento, que você tem energia, que você tem disposição para ir além, mas você não consegue sair do lugar. Você precisa mudar esse jogo imediatamente na sua vida. Hoje eu tenho tempo de verdade na minha vida. Tempo para focar naquilo que realmente é importante, que me ajuda a prosperar sem precisar ficar me matando. Isso não tem nada a ver com você virar um robô, com ser superdotado, com fórmulas mágicas. Muito pelo contrário. Isso tem a ver com o uso de metodologia, ferramentas, tecnologia e uma aprendizagem que pode ser acelerada à sua disposição. Nos últimos anos eu tenho aplicado isso na minha vida e o resultado é incrível. E eu quero ajudar você, que tem força de vontade, que tem aplicado coisas na sua vida para tentar um pouquinho mais de tempo, mas agora do jeito certo, da forma correta para você avançar um nível dentro do seu jogo. E hoje você vai ter acesso ao método Tríade, uma metodologia que não saiu da minha cabeça, mas sim da pesquisa, com milhares de atividades gerenciadas, com muita estatística, com muito dado do que realmente funciona em produtividade. Uma metodologia utilizada por mais de 2 milhões de pessoas e mais da metade das maiores empresas brasileiras. Você vai entender no final dessa semana um plano de ação que vai ajudar você a conquistar a tão sonhada liberdade de tempo, que é a primeira liberdade que você precisa ter para conquistar sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica. Você tem, por exemplo, uma tecnologia que já existia antes, mas que agora é essencial na vida das pessoas. Só que isso é só o começo. Com toda a inteligência artificial, com toda a automação, robotização que está vindo aí, ou você entende isso e começa a aplicar isso dentro da sua jornada, ou simplesmente essas oportunidades vão passar por cima de você. E eu sei que ao longo dessa semana, talvez eu fale coisas novas, faça exercícios novos com você, que você vai falar, caramba, me sinto um pouco travado, talvez até um pouco perdido. Mas fica tranquilo, eu vou estar junto com você nessa jornada. Eu quero que você tenha foco, que você assista os vídeos, que você realmente faça os exercícios propostos. Porque no final, você vai entender que ter essa liberdade de tempo tão sonhada é algo que está à sua disposição. A Semana da Produtividade 4.0 é o primeiro passo que você vai dar para começar a aproveitar muito mais a sua vida. Mas eu quero te contar a história de como que eu comecei realmente a aproveitar a minha vida. E essa história começou quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu enfiei na cabeça que eu queria ter uma empresa cheia de computadores.
Imagina um menino com 7 anos, 9, 10 anos, que esse sonho perdurou a minha infância inteira, falando para todo mundo que eu queria ter uma empresa cheia de computadores. Eu fui zoado, eu sofri bullying, ninguém acreditava no meu sonho. Poucas pessoas realmente achavam que isso poderia se tornar viável para uma criança, literalmente. Quando eu estava com 12, 13 anos, eu comecei a programar, e realmente um bom programador. Só que foi quando eu tinha 14 anos que eu vi que a Microsoft tinha uma prova que se você passasse, você poderia virar um profissional certificado da Microsoft. E eu falei, essa é minha chance de ter minha empresa. Mas por conta da idade, a Microsoft não queria deixar eu fazer a prova. Mas resumindo a história, depois de muito insistir, eu consegui uma autorização para fazer essa prova que era toda em inglês. Só que eu estava na 8ª série, eu não falava inglês, eu literalmente nunca tinha estudado um livro de 1000 páginas em inglês, que era o livro para a prova. Mas aí veio meu pai e falou uma frase que mudou minha vida. Ele falou o seguinte, ó, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E acho que essa é a frase da gestão do tempo. Já anota essa frase aí para você. E eu tinha todas as desculpas do mundo para não fazer aquela prova com 14 para 15 anos. Mas eu falei, não é a prova, é a empresa. Eu queria aquele negócio demais. Sabe quando você deita na cama e você começa a pensar naquele sonho de ter empresa, de estar cheio de computadores? Eu pensava nos clientes, eu pensava até como ela era fisicamente. Eu queria demais aquilo. E a prova, na minha cabeça, era uma forma de viabilizar esse sonho. E aí eu comecei a estudar para aquele negócio. Comecei a estudar para aquela prova e 2 meses e meio depois eu fiz essa prova e passei. E me tornei o profissional da Microsoft certificado mais jovem do mundo naquela época. E aí, obviamente, algumas portas se abriram, mas não ainda a porta para ter a minha própria empresa. A empresa mesmo só aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu convenci o meu pai a abrir realmente a empresa. O CNPJ saiu alguns meses depois de eu fazer 15 anos. Só que essa empresa só funcionava de tarde, porque eu estudava de manhã e, obviamente, eu tinha as obrigações da escola. E aí que surgiu a primeira grande oportunidade na minha vida, de fazer o primeiro portal de internet da América Latina, que foi o portal do Grupo A Tribuna, que era a TV, o rádio, o jornal na cidade de Santos. E realmente foi o primeiro portal e foi um grande sucesso. Como era um portal, o Grupo da Globo, acabou divulgando no Brasil inteiro e vários outros grandes clientes quiseram fazer os seus portais com a gente. Depois desse projeto do portal do Grupo A Tribuna, a empresa deu um boom. Várias outras grandes empresas quiseram fazer os seus portais com a gente. E realmente a empresa se tornou uma empresa cheia de computadores e de pessoas. Só que eu comecei a viciar numa coisa, trabalho. Eu era aquele nerd programador que literalmente sabia fazer. E o que eu fazia era fazer. Trabalhava demais, queria fazer tudo, queria ter todas as soluções. Eu achava que trabalhar duro era o que realmente dava um resultado dentro da minha empresa. E a gente estava tendo um resultado excepcional financeiro em termos de projetos, em termos de, obviamente, de repercussão nos projetos tecnológicos que a gente fazia. Só que o Christian virou um viciado em trabalho. E eu comecei a não perceber isso. Eu comecei a trabalhar 10 horas, depois 12 horas, depois 18 horas. E quando eu vi, com 18 anos de idade, eu estava mal de saúde. Eu tinha uma empresa grande, um monte de gente trabalhando, ganhando bastante dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma coisa: tempo. E isso começou realmente a me consumir. Eu comecei a ter uma gastrite, essa gastrite virou uma gastrite erosiva, depois acabou virando uma úlcera e essa úlcera se transformou num tumor no meu tubo digestivo. Eu tive que fazer uma biópsia com 18 anos de idade para ver se eu tinha um tumor benigno ou maligno, o que eu podia fazer. Mas foi nesse momento que acendeu uma luz na minha cabeça, porque o médico que foi fazer essa biópsia, ele olhou para mim e falou o seguinte: cara, você quer morrer? Você é muito jovem para ter o que você tem com 18 anos. Você precisa parar imediatamente essa tua rotina maluca que você está vivendo. Você precisa aprender a gerenciar o seu tempo. E quando ele falou para mim gerenciar o seu tempo, eu achei a coisa mais idiota do mundo. Porque eu falei, pô, eu sou programador, matemática é meu negócio, né? Gerenciar o tempo é uma coisa que a gente não tem controle, isso é para Deus, não é para gente. Mas eu fiquei com essa história na cabeça e acabou que eu participei de um curso de produtividade. E esse curso me acendeu várias ideias. Eu falei, cara, acho que é possível realmente eu ter mais tempo. E aí, como um bom nerd, eu fiz esse curso várias vezes. E aí o americano me convidou para dar aula para ele aqui no Brasil, porque eles não tinham uma presença, e falou assim, você não quer ser nosso instrutor? E eu acabei virando instrutor dessa consultoria americana. E foi muito legal, porque não foi do dia para a noite, mas depois de 3 para 4 meses, eu, Christian, comecei a viver a produtividade na minha vida, que era não trabalhar mais sábado e domingo, consegui tempo para fazer meu tratamento de saúde, consegui fazer meu primeiro semestre de faculdade, porque eu tinha bombado 2 anos por falta. Comecei a ter muito mais equilíbrio na minha vida e, obviamente, mantendo o resultado que eu já tinha. Isso mudou a minha história completamente. Eu gostei tanto desse assunto de produtividade que eu virei instrutor de mais outras consultorias desse assunto. E aí chegou um momento que eu falei o seguinte, pô, eu criei esse hobby de ensinar sobre produtividade para essas consultorias. Qual delas funciona mais? E eu falei assim, pô, eu tenho uma empresa gigante de software, é uma fábrica de software, eu vou fazer um software de produtividade, vou ver qual das metodologias funcionam mais, e a que funcionar mais, eu acabo vendendo o software para eles no mundo inteiro. Bem,
Fizemos o software, milhares de pessoas baixaram o produto e a gente começou a fazer uma análise sobre esses dados. E sabe o que a gente descobriu? Que várias das coisas que a gente ensinava dentro desses métodos era puro placebo, que não tinha uma funcionalidade de verdade quando a gente testava ali no dia a dia as pessoas aplicando. E o que acabou acontecendo foi que eu até me desapontei com isso. Falei, caramba, olha só, a gente está falando uma coisa que não é real. As pessoas acabam aplicando por osmose, né? Mas aí veio a virada. Eu descobri no meio desses dados coisas que as pessoas faziam que davam um resultado incrível. E esse resultado eu falei, pô, isso aqui é um dado, tá mostrando ali que dá resultado. E a gente começou a pegar esses dados e começamos a testar, realmente com grupos piloto, e o resultado se replicava. Eu falei, olha só, isso aqui realmente funciona. E aí, para resumir a história, esses dados que a gente levantou do sistema acabou virando um livro chamado A Tríade do Tempo, que foi o primeiro livro realmente baseado em estatística, em ciência, em dados sobre produtividade. E aí as pessoas começaram a comprar esse livro e começaram a ter um resultado absurdo. As empresas tinham resultado aplicando aquele método. E aí começou a estar uma demanda muito grande para eu falar de produtividade. Só que eu tinha uma outra empresa gigante para tocar de tecnologia. E aí chegou um momento que eu falei o seguinte, eu acho que a minha missão nessa terra é ajudar as pessoas a terem vida de verdade, a viverem o dom mais precioso que Deus te deu. E aí eu falei, eu preciso me dedicar mais a isso, eu quero pesquisar mais, eu quero entender mais, eu quero ajudar milhões de pessoas a serem transformadas na sua produtividade. Eu acabei vendendo essa minha empresa de tecnologia e fiz duas coisas. Montei uma empresa de investimentos para investir em startups. Eu invisto em startups alguns milhões de reais no meu próprio bolso desde 2007. Hoje meu portfólio tem 14 empresas investidas em alguns países aí no mundo e sou dedicado a ajudar essas empresas a realmente terem resultados incríveis com relação às suas tecnologias. E fiz uma outra coisa, abri uma consultoria para ajudar grandes empresas e pessoas a terem mais produtividade, que foi a Tríade. E essa empresa cresceu pra caramba. A gente atendeu milhões de pessoas aí ao redor do mundo. A gente desenvolveu testes que foram feitos por mais de 4 milhões de pessoas, se tornando a maior base de produtividade do mundo. E eu realmente comecei a ajudar pessoas a terem vida de verdade. Se você for procurar sobre o meu trabalho, sobre os livros, as pessoas que falam as referências do que aprenderam com Tríade, você vai ver resultados incríveis na vida delas. Porque é possível ter uma vida com mais tempo. E eu saquei isso, que essa era a minha missão. Porque eu vivi uma vida, eu cheguei literalmente ali no estresse extremo, vivendo uma subvida, não era vida aquilo. Não tinha tempo para o meu filho que tinha acabado de nascer, para minha esposa que eu nem via, porque ficava até as 10, 11 horas da noite, quando eu chegava em casa ela já estava dormindo. E aí você pensa o seguinte, olha só, não é uma questão de dinheiro. Às vezes o pessoal fala assim, mas quando você tem dinheiro você tem tempo. Isso é mentira. Você acaba tendo dinheiro e mesmo assim você acaba ficando viciado no seu trabalho. Então essas coisas não têm relação. Ou você aprende literalmente como fazer o seu tempo render, ou você vai ficar refém do seu tempo. E a gente tem que mudar esse jogo. A Tríade do Tempo ajudou milhões de pessoas a mudarem esse jogo. Eu quero ajudar você hoje a mudar essa sua história, entendendo um pouquinho mais do que é essa metodologia, que hoje me permite ter uma vida plena, uma vida próspera, uma vida com tempo para aquilo que é importante. E você também vai ter essa vida no final dessa nossa jornada. Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia Tríade, para você começar agora a mudar o seu jogo. O método Tríade permite que o Christian de hoje faça muito mais coisa do que o Christian ocupado lá de trás, que tinha um negócio e estava totalmente ali assoberbado de coisas para fazer. A gente pode mudar o nosso jogo se a gente aprender essa metodologia de produtividade. Eu quero começar a dizer isso para você agora. Toda produtividade entra na sua vida não pelo seu relógio, mas pelo seu cérebro. A forma como o seu cérebro está encarando o seu tempo. Muita gente vive correndo e fala isso para os outros. Como é que está a vida? Estou na correria, estou correndo. E a gente tem que começar a andar ao invés de simplesmente correr. Só fazer essa mudança, você já começa a ter uma percepção diferente do seu tempo. Você aprendeu a gerenciar o seu tempo lá na infância, entre os 4 e 6 anos de idade, quando seus pais, seus professores, seus avós, seus amigos faziam coisas erradas com o tempo deles. Como, por exemplo, você falava para sua mãe, olha, eu preciso comprar um livro para a escola. Sua mãe falava, ou seu pai, tudo bem, pode deixar que eu vou comprar que ainda tem tempo. E quando ele lembrava de comprar esse livro? Só na última hora. Você foi absorvendo esses comportamentos, esses exemplos. Isso foi modelando a forma como você vem usando seu tempo. Até a forma como você usa a sua agenda, como você anota, a forma como você procrastina. Está tudo aqui, ó. A forma como você aprendeu lá atrás a desenvolver o seu próprio método de produtividade. Entendendo isso, como é que faz para eu mudar esse jogo? A primeira coisa que você precisa fazer para mudar é você entender o seguinte: você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Isso vale para o seu dinheiro e vale para o seu tempo também. Aqui embaixo você tem um botão para você fazer o teste da Tríade do Tempo. Esse teste vai mostrar para você como que hoje você está usando seu tempo, entre atividades que são importantes,
que é aquelas coisas que têm tempo, que trazem resultado, que te trazem valor, aquelas coisas urgentes, que o tempo acabou, tem pressão, estresse, correria, e as coisas que são circunstanciais, que é o desperdício de tempo, aquelas coisas que você fala o seguinte, puxa, se eu não fizesse isso, não ia fazer a menor falta na minha vida. Aquelas coisas que se você delegar para alguém, você não ia nem ligar. Mas que, obviamente, às vezes são coisas que você não tem, não tem para quem delegar e você tem que fazer, né? Por exemplo, eu odeio lavar louça, mas se não tem mais ninguém para fazer, eu vou ter que eu lavar louça. Cada um tem os seus exemplos. Agora, entendendo essa tríade, como você está usando hoje o seu tempo, ele começa a te dar um indicador inicial. E aí você aplicando a metodologia, você pode testar daqui a 5, 6, 7 semanas e ter um novo indicador e ver o seu próprio progresso ao redor dessa aplicação. Sem achismo, sem nada, você mesmo medindo o seu próprio resultado. Então, faça o teste aqui embaixo, é a primeira ação desse plano de ação da Semana da Produtividade 4.0. Feito o seu teste, vamos começar a falar da metodologia tríade. A metodologia tríade vai começar a mudar esse teu jogo que você acabou de medir e vai ajudar o teu cérebro a repensar a forma como tem usado o seu tempo. A metodologia foi elaborada com base na pesquisa que eu falei para vocês e ela tem vários argumentos, técnicas, uma série de coisas para realmente organizar a sua produtividade. Só que essa nova produtividade traz muitas coisas ao redor disso. A primeira fase da metodologia tríade é o que eu chamo de identidade. É você parar para entender e clarificar o que é realmente importante na sua vida. Porque parece simples essa questão, mas muita gente está gastando tanto tempo à toa porque não tem clareza do próximo passo. E hoje, com esse volume de informações chegando em você através de redes sociais, e-mail, televisão, de todos esses lugares que você fica literalmente até cansado ali de tanta informação que você recebe, está minando a sua capacidade de tomar decisões. E aí você fica ali numa parálise. Aliás, isso é um processo neurológico que acontece mesmo. Você fica com tanta informação, com tanta coisa, que você não sabe qual o próximo passo, ou o que é realmente importante de ser feito. E aí você começa a gastar tempo com coisas que não trazem o menor sentido para você. Então eu quero que você pegue papel e caneta e coloque assim, o que é importante de verdade na minha vida. Faz a lista, o que vier na sua cabeça, coloca tudo ali que você pensar. Esse é o primeiro passo, você questionar o seu cérebro, questionar você sobre literalmente o que é importante nesse momento da sua vida. Feito isso, eu quero que você faça uma outra fase, que é a seleção. Porque é importante para a vida, pode ser coisas para hoje, para amanhã, para daqui a 10 anos. Só que eu quero que você entenda o que é importante para os seus próximos 90 dias. E aí tenta selecionar 1, 2, 3, 4 coisas. Não adianta selecionar tudo, porque se você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Pense o seguinte, o que nos próximos 90 dias tem que sair do papel, ou tenho que me dispor a fazer, ou eu realmente tenho que completar. Isso vai te dar um cheiro do que realmente é importante neste momento da sua vida. Claro que tem muito assunto ao redor disso, mas só isso aqui já vai ajudar a gente a começar a ter mais clareza do próximo passo. A segunda fase da metodologia tríade é meta. Agora, todo mundo fala de metas, só que meta não é para fazer meta por fazer. A coisa interessante com relação às metas é que você não faz metas porque você precisa, você faz metas para dar sentido para o seu tempo. Porque mais importante que gerenciar o seu tempo é dar sentido para ele. Você tem que chegar de manhã e falar o seguinte, cara, que dia legal que eu tenho hoje, porque hoje é mais um passo que eu vou dar na direção de tal coisa que você definiu. As metas, elas te conectam com coisas profundas, dão direcionamento, ajudam você a ter melhores escolhas. E mais importante, ajuda você também a elaborar aquilo que não deve ser feito. Sabe por que você tem dificuldade em dizer não? Porque literalmente você não tem clareza do que você quer fazer, então tudo pode ser. Você fala talvez, acho que sim, acho que é legal. Agora, quando você tem muito claro aquilo que você quer de verdade, você não consegue perder tempo com coisas que não têm o menor sentido, ou que às vezes até são bacanas, mas que não te ajudam nesse momento. Então as metas, elas dão sentido para o tempo, ajudam a aumentar o seu nível de foco e elas começam a trazer pequenas realizações para você. Nada de fazer metas para 5 anos, 10 anos, 1 ano. Não, vamos pensar em metas curtas. O que você pode fazer nessa semana da produtividade que já vai te dar um ganho efetivo? Será que é, por exemplo, ler 20 páginas do seu livro? Será que é concluir, por exemplo, aquele concerto na sua casa que você está adiando? Será que é você começar uma forma diferente de se relacionar com alguma pessoa? Eu não sei o que é, mas pensa num micro-objetivo para essa semana e veja o poder de você conseguir colocar esses objetivos dentro da sua rotina. A terceira etapa é planejamento. E planejamento tem muita ciência. Nós testamos de forma estatística qual que é a melhor forma de você planejar. Será que é o dia? Será que são 3 dias? Será que é a semana? Será que é o mês? Tem muita ciência por trás de planejamento. Eu vou ter um vídeo específico para abordar isso com você ao longo dessa jornada. Mas por hora, eu quero que você escolha uma ferramenta que vai ser o seu guia nesses próximos vídeos.
Essa ferramenta pode ser um caderno, pode ser uma agenda de papel, pode ser um aplicativo, e aqui embaixo eu vou deixar alguns aplicativos que você pode experimentar. Christian, qual que é o melhor aplicativo? Qual que é a melhor ferramenta? O melhor é aquele que mais se adapta a você, que pode ser uma simples agenda de papel, pode ser post-it na sua geladeira, ou pode ser um sistema como Neotríade de inteligência artificial de planejamento, ou pode ser um Todoist, pode ser um Remember the Milk, não importa a ferramenta, mas eu preciso que você tenha uma, porque você não pode planejar as coisas na sua cabeça. Se você coloca as coisas na sua cabeça, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, sabe o que acontece? Você começa a ouvir vozes. Como assim eu ouço vozes? Você está lá trabalhando, focado, fazendo alguma coisa, daqui a pouco começa, não esquece de ligar para fulano, não esquece de ligar para Beltrano. E aí essas vozes, elas gritam com você, para isso, faz isso. E você assusta e vai fazer o que as vozes estão te pedindo. Então olha só, tem muita gente aí que não é nem guiada por prioridades, é guiada por vozes que ficam na sua cabeça te atormentando. E sabe o que acontece quando você não usa essa agenda da forma correta? Você se torna cada vez mais reativo àquilo que está acontecendo. As urgências que estão chegando, as mensagens do WhatsApp, as interrupções, e você fala, cara, como que eu lido com tudo isso? Simples, o seu cérebro foi treinado para reagir, não para planejar, antecipar e priorizar aquilo que foi feito. Mas fica tranquilo, ao longo dessa semana eu vou estar te falando um pouquinho mais sobre isso, vou te explicar em detalhes como fazer um bom planejamento para você usar melhor o seu tempo. Por hora, eu só preciso que você selecione uma ferramenta. E faça outra coisa, começa a colocar tudo que você está fazendo no seu dia a dia, atividades acima de 5, 10, 15 minutos, pode colocar ali também. Atividades que você faz na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Tudo o que você tiver, coloca nessa ferramenta que você escolher. E mais do que isso, classifica, isso é importante, urgente ou circunstancial. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a ter um indicador, e eu vou te falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Primeira fase, identidade, eu sei o que é importante. Segunda fase é metas, eu sei para onde eu estou indo. Terceira fase é planejamento, eu planejo para atingir aquilo que eu quero na direção do que é importante. E a quarta fase é organização e automação. Significa o quê? É aqui que você pode ganhar 2, 3, 4 horas por dia. Tem coisas que você faz hoje que te consomem um tempão. Se você automatizasse, você podia economizar horas. Quem me conhece sabe que eu sou o cara da pesquisa, né? Qualquer vídeo meu, você vai ver que eu cito uma pesquisa aqui, outro estudo ali, porque eu gosto de basear o que eu falo em algum estudo, em alguma ciência, em algum dado. Agora, eu consumi um tempão por semana para coletar essas informações de pesquisa. Às vezes, por exemplo, um amigo meu que é um pesquisador na faculdade de Oxford, ele está lá e fala assim, Christian, olha só, eu vi uma pesquisa aqui sobre esse assunto de procrastinação, ele me manda a pesquisa. Eu não vou usar isso aqui agora, mas é uma coisa que eu preciso guardar. E eu gastava um tempo na semana coletando pesquisas que estavam saindo de amigos que mandavam e outras que eu nem sabia que existiam. Isso consumia umas 4, 5, às vezes 6 horas na minha semana, e era uma tarefa que eu chamava de validar e pesquisar, porque eu estava consultando esses dados. Só que hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem, eu faço isso em 10 minutos. Sabe o que é isso? É a inteligência artificial com robozinhos capturando esses dados dessas pesquisas, filtrando para mim o que é relevante para os meus assuntos e até grifando as coisas que eu preciso ler. Cara, eu ganhei horas na minha semana e você pode ganhar também usando automação e organização. Organização de espaço, organização mental, automação tecnológica, usar tecnologias que você nem sabe que existem para realmente ajudar o seu tempo a funcionar melhor. E nós também vamos ter um vídeo nessa semana para explicar em detalhes sobre isso. E a última etapa é execução. Execução é o dia a dia, é você priorizar, você fazer as coisas acontecerem de verdade, é você saber dizer não, lidar com interrupções, você vencer aí aquela sua preguiça mental que você tem, combater a sua procrastinação, que são assuntos também que vão estar cobertos dentro da nossa semana. Essas 5 etapas compõem a metodologia Tríade, que ajudam você a ter a tão sonhada liberdade de tempo. Esse assunto está começando agora, você já tem aqui alguns planos de ação para fazer. Você tem que fazer o teste da Tríade, tem que escolher uma ferramenta, e eu quero que você registre tudo que você fizer nessa semana entre atividades pessoais, profissionais, coloque o nome da atividade e coloque a tríade dessa atividade. E depois a gente vai estar falando mais sobre isso ao longo desses próximos vídeos. No dia 23 é o próximo vídeo, e nesse próximo vídeo o assunto é procrastinação. Eu vou te ajudar a entender como que você pode reduzir esse adiamento, essa procrastinação na sua vida. Eu vou te dar 3 técnicas que vão fazer uma diferença gigantesca no seu hábito de estar procrastinando. Você vai entender que dá pra gente reduzir a procrastinação que tanto rouba o nosso tempo. Não esquece de deixar seu comentário, de pegar aqui o seu plano de ação e de compartilhar essa nossa página com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam também ter uma vida mais plena, mais produtiva, com todo esse conteúdo que eu vou dar ao longo dessa semana. É isso aí, vou mandando e eu te vejo no próximo vídeo, dia 23, para falar sobre procrastinação.